E aí galera, sejam bem-vindos, dá o like, segue o canal. E aí galera, vamos lá mais uma vez aí fortalecer nossa base matemática, certinho? Então hoje vamos estudar aí, ó, congruência de triângulos. Vamos aprender algumas coisinhas aí sobre os triângulos, beleza? Então vamos lá. Visualiza aqui, ó, temos dois triângulos aí, ok? Temos aqui, ó, o triângulo ABC, aqui é o triângulo formado juntando esses três pontos aqui, ó, ABC, beleza? Então eu tenho um triângulo ABC. E eu tenho o triângulo DEF, ó, triângulo DEF, beleza? Tranquilo, show de bola. O triângulo ABC, quais são os lados que ele tem, ó? Eu tenho o lado AB, beleza? Que esse lado é formado pelo segmento de reta, que vai de A até B, beleza? Então eu tenho o lado AB. Ok, show de bola. Eu também tenho um lado BC. Também tenho um lado BC. Ok? E eu também tenho um lado AC. Certo? E quais são os ângulos que eu tenho desse triângulo? Quais são os ângulos? Ó, eu tenho o ângulo A. Aqui é o ângulo A. Eu tenho o ângulo B e eu tenho o ângulo C. Beleza? Ângulo A, ângulo B e ângulo C. Certinho? Tranquilo. Desse triângulo aqui, ó, quais são os lados que eu tenho? Visualiza aqui, ó. Eu tenho o lado DE, beleza? Então eu tenho um lado DE. Eu tenho o lado EF. Eu tenho o lado DF. Então são esses os três lados que eu tenho desse triângulo, beleza? Porque sabemos que um triângulo é uma figura plana formada por três lados. Então é isso, todo triângulo sempre terá três lados e também sempre terá aqui três ângulos internos, beleza? Quem são os três ângulos internos aqui, ó? O ângulo D, o ângulo E e o ângulo F. O ângulo é essa a abertura formada aqui, ó, entre dois segmentos de reta. Então beleza, vamos lá continuar. Ó, só mais uma observação. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Ou seja, toda vez que eu tenho um triângulo e eu somar esses três ângulos internos, ó, somar os três ângulos internos, sempre será igual a 180 graus. Ou seja, nesse caso aqui, ó, desse triângulo, o A mais o B mais o C é igual a 180 graus. Nesse outro triângulo cá, ó, o D mais o E mais o F também será igual a 180 graus, beleza? Então, vamos lá. Na verdade aqui vamos estudar sobre congruência de triângulos. O que é congruência? Quando a gente fala o nome congruência, a gente quer dizer que tem a mesma medida. Só isso, bem simples. Por exemplo aqui, ó. Bora só pegar a ideia de congruência primeiro, ó. Eu tenho aqui ó, três segmentos de reta. Eu tenho um segmento AB, tenho um segmento CD e tenho um segmento EF, beleza? O segmento AB tem 3 centímetros. O segmento CD tem 3 centímetros. E o segmento EF tem 4 centímetros. Já que congruência são quando tem a mesma medida, quais são os segmentos de retas aqui que são congruentes? Os segmentos de retas que são congruentes aqui, ó, é o AB e o CD, porque eles têm o quê? A mesma medida. Quando a gente fala em congruência, quer dizer que tem a mesma medida. Ou seja, ó, o segmento de reta AB é congruente ao segmento de reta CD. Bem tranquilo aí, ó. É esse símbolo aqui, ó, que usamos como congruência, beleza? Uma igualdade com um tiozinho aqui em cima, beleza? Esse símbolo é o que usamos de congruência. Congruência serve para lados, para ângulos, para tudo aí. Visualiza aqui, ó. Esses três ângulos. Eu tenho o ângulo A,
que é 30 centímetros, eu tenho o ângulo B, 30 centímetros, e eu tenho o ângulo C, 15 centímetros, ok? Então, ó, quais são os ângulos aqui, ó, que são congruentes? O ângulo A e o ângulo B, por quê? Porque eles têm a mesma medida. Então, beleza. Então, quer dizer que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo B. Ou seja, se é congruente é porque tem as mesmas medidas. Então, vamos lá, continuar aqui, ó. Ó, visualiza aqui, ó. Quando a gente fala em congruência de triângulos, eu falei que o triângulo tem 3 lados e 3 ângulos internos, certo? Ó, para 2 triângulos serem congruentes, ou seja, eles precisam ter os 3 lados iguais e eles precisam ter os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse triângulo eu tenho o ângulo A, eu tenho o ângulo B e eu tenho o ângulo C, beleza? Nesse de cá eu tenho o ângulo E, tenho o ângulo D e eu tenho o ângulo F, certo? Ó, vamos dizer que esse ângulo aqui, ó, tem uma certa medida e eu vou representar aqui, ó, por um tracinho, essa medida, ok? E esse outro triângulo, nesse ângulo D, ele tem exatamente a mesma medida do ângulo A. Então também é um tracinho aqui, beleza? Tranquilo. O ângulo B tem uma certa medida aqui, ó, que eu vou representar como 2 tracinhos. E o ângulo E também tem essa mesma medida que eu também vou representar com 2 tracinhos. O ângulo C tem uma medida que eu vou representar com 3 tracinhos. E o ângulo F também é a mesma medida que eu vou representar com 3 tracinhos. Ok? Então, ó. Então, com isso, vimos aqui, ó, o que? Ó, que o ângulo A, visualiza aqui, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D. Beleza? Ou seja, tem a mesma medida. Por isso, aqui, ó, tem um tracinho, tem um tracinho. A gente usamos esse tracinho aqui, ó, para representar que é a mesma medida, ok? Se aqui é um tracinho, aqui é um tracinho, então tem a mesma medida. Se 2 tracinhos, então são a mesma medida, beleza? Aí, ó, visualiza aí. Presta atenção. Então, o ângulo B tem a mesma medida do ângulo E, beleza? Então, o ângulo B, ele é congruente ao ângulo E. Bem tranquilo. O ângulo C, ele também tem 3 tracinhos e o F tem 3 tracinhos. Então, o ângulo C, ele é congruente ao ângulo F. Tranquilo. Agora, ó, visualiza aqui os lados, ó. Os lados, eu tenho, ó, que essa medida tem um tracinho, essa medida aqui também tem um tracinho, certo? Essa medida tem 2 tracinhos, essa medida também tem 2 tracinhos. Essa medida tem 3 tracinhos, essa aqui também tem 3 tracinhos, ok? E isso quer dizer o quê, ó? Que a mesma medida que eu tenho de AB é a mesma medida que eu tenho de DE, ok? Então, ó, o lado AB, ele é congruente ao lado DE. Beleza. Bora lá. Aí eu tenho aqui que o ângulo AC, o lado AC, ele é congruente ao lado DF. E eu tenho que o lado BC, ele é congruente ao lado EF. Beleza? Aí, ó, com isso aqui, ó, visualizamos o quê? Que temos um ângulo, que temos 2 triângulos, onde os 3 ângulos são iguais e os 3 lados são iguais, beleza? Ou seja, os três ângulos são congruentes e os 3 lados são congruentes, beleza? Então, ó, quando temos 3 lados congruentes a outro triângulo e 3 ângulos congruentes a outro triângulo, quer dizer que esses 2 triângulos são congruentes. Ou seja, ó, se eu pegar
esse primeiro triângulo e colocar em cima desse triângulo, vai encaixar perfeitamente, porque os triângulos são congruentes. Tranquilo aí, né? Só que aqui, ó, quando vamos analisar congruência de triângulo, é certo que para ser congruente, ele precisa ter os três ângulos iguais. Para dois triângulos serem congruentes, eles precisam ter três ângulos iguais e três lados iguais. Beleza. Só que temos aqui, ó, quatro situações onde já podemos determinar quando dois triângulos são congruentes, beleza? Vamos analisar aqui, ó, quatro situações onde podemos afirmar a congruência desse triângulo sem olhar os 6 quesitos dos três ângulos e dos três lados, ok? Aí, ó, quais são esses quatro casos? Temos aqui, ó, o primeiro caso, que é o LAL, o LAU, é quando um lado, um ângulo e um lado são congruentes. Visualiza aqui, ó. Quando eu tenho essa primeira situação de LAL, quer dizer o quê? Que dois triângulos são congruentes. Quando eu tenho dois lados e um ângulo compreendido entre eles, aí eles são o quê? Respectivamente congruentes. Visualiza aqui, ó. Como é que funciona isso, ó. Quando eu tenho dois lados congruentes, ou seja, ó, AC é congruente a DE, né? Ó, AC, ele tá congruente a DE. Beleza? Então temos, ó, esse lado congruente, certo? Essa parte aqui, ó, congruente. Então já temos um lado congruente, beleza? Aí aqui, ó, agora AB, tá vendo aqui, tem dois tracinhos, ele tem a mesma medida que DF, ok? Então quer dizer que o AB, ele é congruente ao DF, beleza? Então, ó, temos dois lados congruentes, beleza? Ó, tem um lado AC que é congruente ao DE, e eu tenho o ângulo, o lado AB, que é congruente ao DF. E aí, ó, quando eu tenho um ângulo quando eu tenho ângulos que são congruentes e estão compreendidos entre esses dois lados, ou seja, estão no meio aqui, ó, estão entre esses dois lados, tá vendo aqui, ó, esse ângulo e esse ângulo, eles estão entre o lado AC e o lado AB, e o lado DE e o lado DF. Ou seja, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D, certo? Então, ó, temos aqui, ó, dois lados congruentes e um ângulo congruente. Então, quando acontece isso, já podemos afirmar que esses dois triângulos são congruentes, beleza? Então, ó, esses dois triângulos, eles terão os três ângulos iguais e todos os três lados iguais, beleza? Lembrando que, ó, eu coloquei aqui, ó, um tracinho e um tracinho, isso quer dizer medidas iguais, beleza? Quando você encontrar, por exemplo, ó, dois triângulos, aí aqui mede 30 centímetros, tem um ângulo de 30 graus, e aqui 30 graus, então aqui, ó, tá vendo? Tem a mesma medida. Ou tem 15 graus e 15 graus tem a mesma medida. Aí aqui eu botei um tracinho no lado e um tracinho no lado aqui. Quer dizer que esses dois lados também têm a mesma medida, certo? Poderia ser 4 centímetros cada lado, 5 centímetros. É só uma maneira de geral de exemplificar, beleza? Tranquilo. Bora lá. Mas esses tracinhos estão representando medidas. Então, vamos lá, ó. Temos o segundo caso aí, ó, que o segundo caso é o caso LLL. O que quer dizer esse caso LLL?
lado, lado e lado congruentes. Ou seja, quando temos dois triângulos que os seus lados são congruentes, os seus lados são iguais, os seus lados têm a mesma medida, então eles são dois triângulos congruentes, beleza? Ou seja, ó, eu tenho aqui o triângulo ABC e eu tenho o triângulo EFG, beleza? O que acontece? Ó, os três lados deles são iguais. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho no lado AB, eu tenho a mesma medida que EF, ou seja, ó, o lado AB, ele é congruente a EF, beleza? O lado AC, ele é congruente ao lado EG. E o lado CD, ele é congruente ao lado FG. Beleza? Então, ó, se eu tenho lado congruentes, então eu posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes. Beleza? Fechou. Aí aqui, ó, vamos ver o terceiro caso. O que é que diz o terceiro caso? Visualiza aqui esse terceiro caso, ó. É o caso ALA, o caso ALA. O que quer dizer isso? Ó, que dois triângulos são congruentes quando tem um lado e dois ângulos adjacentes a ele, respectivamente, são congruentes. Visualiza aqui, ó. Quando eu falo em adjacentes, adjacentes quer dizer o quê? Que está junto, que está colado, beleza? Então, ó, temos aqui, ó, o lado AB e o lado DE que tem a mesma medida, beleza? Então, são congruentes. O lado AB é congruente ao lado DE, beleza? E aqui, ó, eu tenho os dois ângulos que estão colados com esse lado, eles também são congruentes, tá vendo? Ó, AB, eu tenho o lado AB, e aí eu tenho esse ângulo e esse ângulo colado ao AB. Aqui eu tenho o lado DE, e aí eu tenho esse ângulo D e esse ângulo E, que estão colados a exatamente esse lado DE, que é congruente ao AB, beleza? Então, se esses dois ângulos, o ângulo A com o ângulo D e o ângulo B com o ângulo E, são congruentes, têm a mesma medida, quer dizer que os dois triângulos são congruentes, beleza? Então, aí é o caso do ALA, que eu tenho, ó, o ângulo A congruente ao ângulo D, o ângulo B congruente ao ângulo E. Então, ó, quando eu tenho esses três casos aqui, ó, então também garante a congruência desses dois triângulos. Então, garante que esses dois triângulos têm os três lados iguais e os três ângulos iguais, beleza? E aqui, por fim, esse último caso é o caso LA e A com esse Ozinho aqui. O que quer dizer isso? Ó, é lado, ângulo e ângulo oposto. Visualiza, ó. Eu tenho dois triângulos. Eles são congruentes quando tem, ó, um lado, um ângulo adjacente a esse lado e um ângulo oposto a esse lado, respectivamente, eles são congruentes. Presta atenção. Visualiza aqui, ó. Eu tenho um lado, beleza? Eu tenho esse lado aqui, ó, AB. Esse lado AB, ele tem a mesma medida do lado EF. Então, ó, AB, o lado AB, é congruente ao lado EF. Certo? Aí eu tenho esse ângulo A e esse ângulo E que está adjacente a esse lado, né? Está adjacente a esse lado. O que é quando está adjacente? Quando está aqui, ó, colado com esse lado, ó. O ângulo A está colado com o lado AB. E o ângulo E está colado com o lado EF.
Beleza? E aí eu tenho, ó, que o ângulo A, ele também é congruente ao ângulo E. Certo? Beleza. Eles têm a mesma medida. E aí, ó, se esse ângulo oposto, o que é o ângulo oposto? O ângulo que está, ó, frente a frente aqui, ó, com esse lado. Tá vendo aqui, ó, que tá frente a frente com esse lado, ó. Frente a frente com esse lado. Beleza? Então, ó, então eles também são congruentes, beleza? Ó, se os ângulos que estão opostos também são congruentes, que está oposto ao lado que eu estou trabalhando aqui, ó, eles são congruentes. Então, ó, o ângulo C é congruente ao ângulo D. Então, aí eu tenho, ó, um lado congruente, beleza? Ó, o lado tem a mesma medida. O ângulo adjacente tem a mesma medida. E o ângulo oposto tem a mesma medida. Obedeceu essas três situações, então quer dizer que esses dois ângulos são congruentes, beleza? Então, obedeceu essas três situações, esses dois ângulos são congruentes, ou seja, esse triângulo terá os três lados iguais e os três ângulos iguais. Beleza? Então, é isso aí. Fechamos essa parte de congruência de triângulos e vamos continuar fortalecendo aí nossa base matemática. Valeu! Então, voltando aqui, ó, para só uns exemplos de congruência de triângulos para finalizarmos. Ó, preste atenção. Temos aqui, ó, a letra A e temos a letra B. Para analisarmos com o que acabamos de estudar aí, ó, se está acontecendo a congruência de triângulos nas duas situações ou em qual situação está acontecendo. Ó, preste atenção. Esses dois primeiros triângulos aqui, ó, eu tenho, ó, lado 4 e lado 4. Tem lado 3,5, lado 3,5, e aí eu tenho aqui, ó, um ângulo 70. Preste atenção que isso aqui, ó, está obedecendo uma das regras que acabamos de estudar, que é o lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então tá acontecendo aí, ó, o LAL, que lado congruente, ângulo congruente e lado congruente. Ou seja, eu tenho dois lados congruentes e o ângulo que está compreendido entre eles também são congruentes. Então, nesse caso, pelo LAL, podemos afirmar que esses dois triângulos são congruentes, ok? Então, aqui, ó, bora analisar essa segunda situação, ó. Temos aí, ó, dois triângulos que tem ângulos 60, 70 e 50 graus, 70, 50 e 60 graus. Com isso aqui, ó, podemos afirmar que esses triângulos são congruentes? Não, não podemos afirmar. E estudamos aí, ó, LLL, que são quando os três lados são iguais, mas não quando os três lados são iguais, não quer dizer, respectivamente, que os triângulos são congruentes. Então aqui, ó, não podemos garantir. Não podemos garantir a congruência, beleza? Não podemos garantir. Ok? Então, é isso aí. Com esses dois exemplos aí, ó, fechamos congruência de triângulos.